Muito bem, o tema que eu gostaria de abordar hoje é um dos temas que eu gosto muito, toca o meu coração, para mim é muito importante. Eu vejo a vida da igreja fluindo no tema que nós vamos abordar hoje. Nós estamos o mês todo falando sobre relacionamentos intencionais. Esse mês de maio nós estamos toda a mensagem aqui, domingo está sendo algum ponto sobre relacionamentos intencionais. E eu gostaria de falar hoje sobre como traduz isto na igreja de uma forma prática. E nós podemos abrir a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 18, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu quero lembrar que o que está escrito no Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina que é uma sombra, é uma projeção daquilo que é a essência, daquilo que é o verdadeiro. Então, quando nós temos as nossas histórias no Antigo Testamento, elas todas apontam para Jesus. Nós estamos, vamos dizer assim, desse lado do Calvário, né? Desse lado da cruz, no Novo Testamento. Nós vivemos Atos dos Apóstolos 2022. Então, o que foi escrito no Antigo Testamento, ele projeta como uma sombra, como uma imagem daquilo que é a essência que nós podemos viver hoje. E aí aprender dessas coisas todas que nós podemos ter. Nós queremos falar sobre pequenos grupos, sobre a reunião em pequenos grupos, a igreja dividida, a igreja formada, a igreja colocada, vivendo comunhão, relacionamento intencional em grupos menores. E nós temos uma história, exatamente aqui agora, Êxodo capítulo 18. Nós temos uma história onde Moisés está liderando o povo. E ele tira o povo do Egito. O povo hebreu sai do Egito pela forte mão do Senhor, com milagres, com maravilhas, com pragas, até que finalmente eles atravessam o Mar Vermelho, estão lá no deserto e estão fazendo a sua caminhada como povo de Deus. E, dado o momento, Jetro, ele traz a esposa de Moisés, Zípora, e seus 2 filhos para Moisés. Eles tinham sido enviados de volta para a casa dos pais, então de Zípora. Em algum momento, a gente não sabe na história quando isso aconteceu, mas Moisés enviou a esposa e os filhos de volta para eles. Agora, quando tudo havia passado, toda aquela coisa de guerra, de sai, de tira a mão de obra de uma nação, move economicamente a maior nação do mundo daquela época. Enfim, agora é hora de trazer a esposa e os filhos de volta para Moisés e a família se reunir novamente. E quando Jetro chega, Moisés conta as histórias. Ele fala do que aconteceu, ele fala dos milagres, ele fala do poder de Deus, ele fala como Deus é um Deus forte, um Deus protetor, e conta aquelas histórias. Jetro se alegra demais com eles. E diz, isso é uma coisa muito maravilhosa, o poder de Deus com a vida do povo dele é algo tremendo. E nós vamos agora fazer um belo de um altar de sacrifícios, e nós vamos sacrificar em gratidão ao Senhor. Convide também os anciãos do povo aqui, e fizeram um belo sacrifício, um belo churrasco, puderam se alegrar, comer, beber e alegrar e agradecer a Deus por tudo o que Deus havia feito no meio do seu povo. Terminada a festa, terminada o sacrifício, terminada essa festa de gratidão, todo mundo foi dormir, e no dia seguinte, Jetro sai pelo arraial e ele vê como Moisés está lidando com o povo. Ele vê aquela multidão de gente, ele vê Moisés sentado lá na frente, e aí segue o versículo 13. Temos as nossas Bíblias abertas, Êxodo capítulo 18, versículo 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele
desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "O que é que você está fazendo? Por que você se assenta só para julgar, e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde?" Moisés lhe respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom." O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo, versículo 18, você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentro de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. É interessante, né? Moisés, o homem de Deus, seguramente a figura mais importante do Antigo Testamento. Seguramente é o homem-chave de todo o Antigo Testamento. O homem que experimentou o poder de Deus, experimentou a comunhão com Deus, experimentou conversar com Deus, experimentou tantos milagres, experimentou tanta comunhão com Deus, ele vivia com Deus, e ainda assim precisava ser ensinado de algo. A maneira que Moisés estava fazendo as coisas não era boa, e isso Jetro viu. Quando ele viu então aquela multidão de pessoas nas filas para poder falar com o pastor Moisés, para poder discutir as coisas que devem ser, como é que é isso, como é que é aquilo. Moisés ficava sentado e cada caso ele ouvia, toda a situação ele tinha ouvidos e ele consultava a Deus, falava as coisas de Deus. E o sogro dele, Jetro, quando ele olha tudo isso, ele diz: não é bom o que você faz. A tradução de Lutero ainda coloca mais um pouco melhor explicado no sentido, não é boa a maneira que você está fazendo. Você está explicando a vontade de Deus para as pessoas, muito bem. Você está tratando as questões deles, você está pastoreando o grupo, sim, muito bem. Só que a maneira que você está pastoreando não é boa. Existe um líder para milhões de pessoas. Isso não funciona. Isso não vai dar certo. E Jetro diz:
ouça o meu conselho e consulte a Deus. Para que Deus confirme as minhas palavras, você ainda resolve tudo com Deus lá para você ir na tua própria confiança, na tua própria fé, na tua comunhão com Deus. Mas ouça o meu conselho, divida todo esse povo em grupos. Escolha pessoas idôneas, pessoas que têm desejo, pessoas que amam, pessoas enfim, ele coloca as características aqui de pessoas boas para liderar grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 e grupos de 10. Mas divida todo o povo de Deus em grupos menores. Divida toda essa comunidade aqui em grupos pequenos. Porque senão, Moisés, você não vai atingir o objetivo que Deus colocou na sua vida. Agora escute o meu conselho. Em Deus te confirmando isso, siga adiante, divida, e vai ser a única maneira de que este povo atinja o alvo que Deus tem proposto. Nós estamos falando sobre relacionamentos intencionais. O mês todo, relacionamentos intencionais. A nossa proposta, o que nós queremos é visar esses pequenos grupos dentro da igreja. Não é possível, e Jetro nos deixa isso bem claro, não é possível nem que Moisés consiga liderar um grupo muito grande de pessoas. Pastorear, de jeito nenhum. E olhem, como eu falei que o Antigo Testamento ele projeta como sombra para o Novo Testamento. Jesus, enquanto estava no seu ministério, ele, sendo Deus, mas com todos os limites humanos, ele ficou esse tempo de ministério antes de morrer na cruz e ressuscitar, ele ficou limitado a ser apenas humano. Jesus, ele pega a essência desse ensino aqui e também em seus 500 e poucos discípulos que ele tinha, ele também divide em grupos. Uma ocasião ele manda 70 pessoas, de 2 a 2, para irem, e ele treina eles. Mas ele escolhe 12 pessoas, para esses sim, serem os seus apóstolos, os que iriam levar adiante a palavra do Senhor Jesus. Esses 12, ele tinha dedicação maior. Ele tinha um alvo maior com esses 12. Ele se dedicava, ele tinha tempo. E meus queridos, não é possível pastorear uma igreja de 70 pessoas, de 80 pessoas. Nenhum homem consegue isso. Não é possível um ser humano pastorear 90 pessoas. Não é possível criar um relacionamento com 110 pessoas. Quantos amigos você tem? Quantos conhecidos você tem? Não, conhecidos a colônia toda, ainda mais se você nasceu aqui. Aí, Friesen, Klassen, Warkentin e assim por diante, todo mundo se conhece. Mas quantos amigos você tem? Em quantos membros nós somos aqui na igreja? 200? Na casa de quantos você já foi? Você já visitou todos os membros? Todos os membros já te convidaram para um café um dia? Você já visitou todos eles? Claro que não. E isso é impossível. Isso é impossível, não há como eu ter relacionamento íntimo, relacionamento intencional com um grupo grande. E não é possível alguém aqui, seja o pastor Willi, seja o pastor Marcos, não é possível que eles pastoreiem uma igreja de 200 pessoas. Um ser humano não aguenta isso. O que acontece fatalmente é que eles não atingem o alvo que Deus tem para eles e nem a igreja atinge o alvo que Deus estabeleceu para a igreja. Ela sobrevive.
Nós temos sobrevivido por quantos anos? Ela vai sobrevivendo. A nossa salvação, e deixe-me colocar bem claro isso, a nossa salvação está em crer em Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos a nossa salvação em Jesus. Quando cremos em Jesus, somos salvos. Só que, irmãos, nós não somos que nem o bandido na cruz que vai morrer em pouco tempo. Aquele também, ele só disse, Senhor, lembra-te de mim. Jesus disse, beleza, hoje ainda você vai estar comigo no meu reino. E morreu e foi salvo. Ele nunca foi batizado, ele nunca deu ofertas, ele nunca trouxe algum benefício atendendo pessoas, ele nunca viveu como cristão. Nós não estamos na cruz para morrer agora em pouco tempo. Nós estamos com muita vida pela frente e muita coisa boa que Deus ainda tem para as nossas vidas. Nós temos muita coisa boa. Jesus está às portas, mas por isso eu saio plantando pé de maçã ainda primeiro. Enquanto eu estou vivo, eu vou projetar e vamos para frente. Tem muita coisa boa para ser vivido. E para atingir o alvo que Deus tem para as nossas vidas. Como igreja, a receita está aqui. O que Jetro falou, Jesus replicou e Paulo replicou a mesma coisa. Vamos ver 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 2. Enquanto abrimos a Bíblia, 2 Timóteo 2, 2. É 2, 2, 2 para todo lado. Deixa-me pedir, vem vocês três aqui para frente, vem Bettina também, por favor, vem vocês 4 para cá. Olha o que o texto nos diz. E as palavras que me ouviu dizer, ponham-se bem certinho aqui também para a nossa câmara pegar, estamos sendo televisionados, está sendo transmitido para o mundo todo. Diga, alô mundo, nós estamos aqui para louvar a Deus. Olha o texto. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. O que é que Paulo está falando aqui? O que é que Paulo está dizendo? Paulo... Vamos pegar aqui a Paula, né? Paulo está dizendo, as palavras que você, quem é você? Você. As palavras que você me ouviu dizer. Tudo aquilo que Paulo estava ensinando a Timóteo, tudo aquilo que ele ensinou, trouxe, as experiências de vida, oração, comunhão, louvor, as coisas maravilhosas que a gente vai descobrindo na palavra de Deus, não é? Olha o que eu li na Bíblia aqui. Uau, nem sabia que estava escrito, já li tantas vezes. Essa é aquela parte toda que Paulo vai ensinando a você, Timóteo. As palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie elas a homens fiéis. Timóteo, você confia aquilo que você ouviu de Paulo, você leva adiante. Você confia isto olha só, hein, a homens fiéis. Esse é um homem fiel aqui. Amém? É, isso mesmo. Confia essas palavras a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Esse é o plano. É por isso, pequenos grupos. É por isso que Jesus escolheu 12 apóstolos. Para que Jesus, aquilo que ele ensinou para Paulo, para que Jesus, através de Paulo, aquilo que foi ensinado para Timóteo, que aquilo fosse adiante para homens fiéis e que esses fossem capazes de ensinar para outros. E a coisa vai adiante, vai adiante, vai adiante, até o dia que o Senhor Jesus voltar. Muito obrigado. São os melhores Paulos e Timóteos que eu pude achar aqui. Percebem, irmãos?
Deixa-me falar uma coisa. Púlpito não discipula ninguém. Nós somos consolados, nós somos alegrados, nós somos edificados, a palavra é boa, o louvor é bom, tudo isso é muito gostoso. Só que púlpito não discipula ninguém. Transformação de vida em termos de comunhão, de estar junto, de compartilhar a vida, não é no culto. No culto nós celebramos aquilo que Deus fez durante a semana. Durante a semana nós vivemos com Deus, experimentamos tantas coisas, chegamos no culto no domingo para louvar, agradecer, ouvir uma palavra de ensino, sair edificados e vamos tocar a semana. Só que no dia a dia lá, eu preciso de ombros amigos, eu preciso de irmãos que estejam comigo, eu preciso de pessoas que me acompanhem, porque os meus desafios não são aqui no culto, meus desafios são lá fora. É ali que a coisa vai pegar. E é para isso que eu preciso de um grupo de irmãos que eu possa confiar, que eu possa estar junto, que eu possa compartilhar a minha vida. Eu preciso disto. Eu preciso eu preciso estar inserido num grupo de pequenas pessoas. Como eu disse, não é possível pastorear muita gente. Intimidade de vida, não é tanta gente. Perguntei, quantos amigos você tem? É porque amigos íntimos é um grupo bem menor. E olha o que o Senhor Jesus constata. Vamos abrir ali em Mateus 9, a partir do versículo 35. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Ali o Senhor Jesus está constatando e nos ensina disso que nós estamos falando aqui agora. A palavra diz que, exatamente nos versículos antes, e temos até os capítulos antes de todo o Sermão do Monte, o Sermão do Monte, diga-se de passagem, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e todos aqueles 3 capítulos ali. Jesus falou, pregou, ensinando aos seus discípulos. Não era uma mensagem para o povo em geral. O povo se assentou e ouviu junto. Mas todo aquele ensino do Sermão do Monte era um ensino dirigido aos seus discípulos. E ele ensina, e aí ele sai pregando por todos os lugares, e ele prega o Evangelho do Reino, e ele cura todo tipo de enfermidades, e ele olha para o povo, e aquilo dá um clamor nele. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Uma pregação maravilhosa. O Senhor Jesus pregando, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Vamos adiante. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mas não era o Senhor Jesus que estava pregando? O púlpito não estava sendo usado pelo próprio Senhor? Não havia o que havia de mais limpo, nítido, melhor do que a pregação do Senhor Jesus? E as curas, e os milagres, e as soluções. Jesus fazia, e o texto diz que curava todas as enfermidades. E de todos os males, ele libertava tudo. Aquilo era um avivamento daqueles maravilhosos. E Jesus olhando para essas pessoas, que ouvindo as pregações, experimentando os milagres e o poder de Deus, ele olhava e disse, barbaridade. Me dá algo aqui no meu coração, porque apesar delas ouvirem as mensagens, experimentarem os milagres, elas são como ovelhas que não têm pastor. Porque elas são uma grande multidão. Ouvem, enxergam,
mas elas não têm convívio, elas não têm relacionamento intencional. Elas não têm intimidade umas com as outras, onde um líder de 1000, de 100, de 50, de 10, conforme Jetro falou, onde algum pastor possa estar ajudando, liderando, pastoreando, que quer dizer nada mais do que viver junto. Convivência, comunhão. Moisés era o grande homem. Ele diz, mas escolha dentro do povo. E vai ter vários líderes. E como o projeto é de Deus, isso aqui dá certo. Esse projeto aqui é de Deus. Isso funciona porque Deus está por trás desse arranjo aqui assim. E quando isso não acontece, Jesus mesmo fica triste e diz, não tem pastoreio aqui. Como é que seria uma dinâmica de uma reunião dessas? Como é que poderia funcionar um grupo pequeno? Vamos dividir a igreja aqui em pequenos grupos que se encontram. Como é que isso poderia funcionar? Bom, alguém é o anfitrião, alguém abre sua casa e diz, pode ser lá em casa. Meu conselho é que no grupo ainda vá de casa em casa. Para não ficar pesado para uma pessoa só, por que sempre na casa dela? Mas aí vamos de casa em casa. Eu vou visitando a casa do meu grupo ali. E ali a gente vai construindo o relacionamento. Ali nós podemos ter louvor, sim, pode. Não é exatamente necessário, porque às vezes não tem pessoas que são talentosas na música. Mas se tem alguém que dirige o louvor, por que não? Por que não pegar um violão ali e ter uma ou duas músicas de louvor? Pode ser. Não é obrigatório, mas pode ser. E aí, um momento de compartilhar. Falar aqui sobre aquilo que eu estou pregando aqui. Um momento de falar e discutir. Mas e o que o Werner falou ali? Eu não entendo aquilo daquela forma. Eu nunca vi daquela forma. E aí, como grupo, não, mas é assim. Ah, mas veja esse texto. E veja, e vai discutindo a palavra. Vai aprendendo aquilo que, por exemplo, agora não é possível. Não tem como vocês levantarem as suas dúvidas ou levantarem a mão e dizer, mas explique melhor aquilo. Mas num grupo pequeno, sim, ali é possível. É hora daí também de testemunhar. De dizer o que é que Deus fez durante a semana. É hora de compartilhar. Ei, eu quero falar para vocês que aconteceu isso, aquilo naquela semana. Eu tive uma situação assim e Deus interveio daquela maneira. Compartilhar, testemunhar, é contar aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. E aí tem um momento muito importante também, que é orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Na reunião, você traz aquilo que você precisa, que alguns irmãos orem junto com você. Você está orando sobre esse assunto, mas você está sozinho. Mas você ali tem alguns irmãos que oram junto com você. Você abre a situação, olha, irmãos, assim. Podemos orar? Sim, todos vamos orar por você agora. Irmãos, que coisa maravilhosa é essa? Se eu tenho um grupo de pessoas que pode estar orando comigo, onde nós podemos juntos carregar as nossas cargas. E é ali que acontece o pastoreio. É nesse momento que acontece o pastoreio verdadeiro. É por isso que eu digo que de púlpito não há pastoreio. É por isso que Jetro disse para Moisés, o que você faz, a maneira que você faz não é boa. É por isso que Jesus escolheu um pequeno grupo,
porque ali ele poderia pastorear efetivamente. E Jetro ainda fala para Moisés, as coisas pequenas, as coisas que são do dia a dia, eles mesmos resolvem. Eles mesmos resolvem. As que são graúdas, as que são muito grandes, traga-se essas para você. E aí sim, aí você resolve. Para isso nós temos pastores. Para isso nós temos gente aqui que está com autoridade para nos falar da palavra de Deus. E nos dirigir, faça assim ou faça assim. Mas a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, nós, como pequenos grupos, com líderes dentro do povo, que são colocados para isso, Deus está atrás disso, para que Ele mesmo traga as soluções para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso viver cristão. Entra mês, entra ano e sai ano. Dessa maneira, nós vamos estar recebendo sempre alimentação e vamos estar dando adiante a alimentação. Olha o Mar da Galileia, e eu quero encerrar com esse exemplo aqui. Vamos ver aqui o Mar da Galileia. O Rio Jordão, ele sai, não sei nem onde é que é a nascente dele, mas ele vem, e daqui a pouco ele deságua, e ele enche todo o Mar da Galileia. Todo o Mar da Galileia. Se você tiver a sua Bíblia, lá no fim você vai ver um mapa com o Mar da Galileia. Um rio Jordão ali entrando, e ele entra e deságua. Olha aí, ó, que beleza. Pouquinho para o lado aqui, para eu ver o Mar da Galileia também, tem como? Joga Israel todo um pouco mais para leste. Coloca o mouse em cima do Mar da Galileia. Isto. Ali está o Mar da Galileia. O Rio Jordão, ele sobe, ele vem descendo e ele deságua ali. O Mar da Galileia é um mar vivo, tem peixes, a pesca maravilhosa foi feita lá, porque ali tem vida. Ali é coisa boa, é um mar maravilhoso, muito importante para toda aquela região ali. É um mar que tem vida, ele recebe água e ele dá água adiante. Podem ver que o Rio Jordão, ele segue adiante ali. O Mar da Galileia, ele recebe e ele flui adiante. Fica um mar vivo. E ele vai descendo, a mesma água, vai caindo até o Mar Morto. E o Mar Morto, é interessante que ele recebe a mesma água do Rio Jordão. Ele recebe a mesma água que fez vida no Mar da Galileia, mas ele só recebe. Ele só recebe. Ele não passa adiante, ele não dá adiante. Ele não flui adiante. O que acontece? Alto teor de sal. Não é possível ter vida lá. É um mar morto. Mas não é da mesma água, não é da mesma fonte. Sim, mas a diferença de você estar recebendo a palavra de Deus e num grupo pequeno assim, você estar dando adiante, compartilhando adiante aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus fez na sua vida, você compartilha adiante, isso mantém você vivo. Quando você só recebe, obrigado, e eu vou ver a minha segunda-feira adiante e vou ver como é que é. O risco de você se tornar num mar morto é muito grande. Por isso, o nosso empenho deste mês de falar sobre relacionamentos intencionais, de pequenos grupos que possam compartilhar a vida, onde existe um fluir da parte de Deus, onde eu recebo e também dou adiante, compartilho adiante, e isso me mantém vivo. Como conselho pastoral, nós temos tido esse mês todo, estamos tendo esse mês todo, um pequeno grupo como laboratório, para nós mesmos não ficarmos aqui só falando, e na prática a gente mesmo não sabe o que fazer. Então,
Nós estamos, o conselho pastoral, os pastores e os diáconos estão se reunindo toda semana e nós estamos experimentando exatamente isso para podermos replicar em seguida isso que nós estamos experimentando. E tem sido maravilhoso. Tivemos na minha casa, tivemos na casa do pastor William, agora vamos estar na casa do Gert, e vamos indo. E é uma delícia. E nós estamos compartilhando a nossa vida. Nós estamos podendo trazer nossas questões pelas quais nós oramos. E nós podemos compartilhar. E tem pessoas juntas, carregando aquilo que nós precisamos vivenciar. O Mar da Galileia, ele recebe uma água viva e ele flui uma água viva, conforme o Senhor Jesus já instruiu. Quando você se torna só um receptor e não passa adiante, o Mar Morto é, quem sabe, é o futuro de muita gente que não passa adiante aquelas palavras vivas que o Senhor Jesus tem dado. Vamos nos pôr de pé e vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. O Senhor é um Deus tão maravilhoso. O Senhor é um Deus tão bom. Nós pedimos ao Senhor que tudo isso que o Senhor está nos ensinando durante esse mês, com esses relacionamentos intencionais, o conselho de Jétro, Jesus, aquilo que o Senhor mesmo fez com os seus discípulos, a maneira que o Senhor nos deixou esses ensinos, nós queremos te pedir ajuda, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo nós tenhamos sabedoria de como agir, de como refletir, de como entender e de como aplicar os Teus ensinos. Senhor Jesus, eu te agradeço que para todo o momento, para todos os dias e para tudo aquilo que está por vir, o Senhor nos deixa a Tua paz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E é com essa Tua paz, Senhor, que eu quero despedir agora esse povo, pedindo que a Tua paz, Deus, a Tua paz, Jesus, a plenitude de Ti mesmo, Espírito Santo, sobre cada um aqui, esteja nos acompanhando durante esse dia, para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Amém.